Como criar e-book com inteligência artificial, começando da forma correta, começando pela oferta e não pelo produto entregável em si, no caso um e-book. Lembrando que esse e-book que eu estou falando aqui é um e-book, é um infoproduto no formato de um e-book que pode ser também convertido depois em um curso em vídeo, transformar o seu e-book em um curso em vídeo. Esse vídeo é uma continuação desse outro vídeo aqui, ó, foi o vídeo mais recente que eu coloquei no canal, que é justamente sobre isso, como criar um e-book com inteligência artificial. E lá nós começamos a criar a oferta. Lá eu criei o mecanismo, criei a oferta, criei a promessa, criamos a estrutura da página de vendas. E agora eu vou te mostrar aqui a continuação desse vídeo, eu conversando aqui com o ChatGPT, sem nenhum tipo de prompt mirabolante e secreto, sabe? Só um bate-papo com o ChatGPT, que criou um produto aqui bem legal. Eu estou com o produto praticamente todo criado aqui dentro da estrutura do ChatGPT. Agora eu só tenho que empacotar isso, tá certo? Então vamos aqui, vou voltar aqui. Para quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir depois, mas vou fazer uma recapitulação aqui para você dar uma olhada, né? Como é que eu comecei esse projeto aqui? Eu falei com ele aqui que eu estava pensando em criar um infoproduto, inicialmente no formato de um e-book, né? Que, como eu falei, isso pode ser transformado depois em um curso em vídeos, né? Então, é que depois pode evoluir para um treinamento em vídeo, né? Depois de validado, né? Validado é o quê? Depois de vender e dar lucro, né? Eu comecei a vender, pô, tá dando lucro como e-book, né? No formato de e-book, vou transformar isso num curso em vídeo. Como é que eu faço isso? Tudo com inteligência artificial. Você tem inteligência artificial para fazer tudo, inclusive você criar uma pessoa para falar no seu vídeo, você tem inteligência artificial. Claro, algumas ferramentas são mais caras, tal, né? Para você começar é um pouco complicado. Mas você pode começar, como eu falei, com o e-book, usando o ChatGPT aqui gratuito, que é a versão gratuita que eu estou aqui, ó. Tanto que ele parou aqui agora, eu só posso fazer agora depois das 2h34, eu estou aqui às 10 e pouco da manhã, 10h40 da manhã, e eu só posso agora ter que esperar até as 2h34 para poder continuar aqui. Mas eu já fiz bastante coisa aqui e eu vou mostrar para vocês. Então, recapitulando aqui, ó, depois eu vou falar rapidamente, mas depois você vê o outro vídeo lá onde está mais detalhado o que eu fiz com ele. Então eu pedi para ele me sugerir aqui 30 ideias de nicho, certo? Ele me sugeriu aqui rapidamente, passei por aqui, eu falei para ele, gostei do nicho de finanças pessoais e investimentos, né? Pedi para ele me sugerir 30 ideias de subnicho dentro do nicho de finanças pessoais. Então ele me sugeriu aqui mais 30 ideias aqui, ó. Então eu poderia criar produtos para todas essas ideias aqui, tudo aqui, ó, criptomoedas e ativos. Muita gente tem interesse, seguros e proteção financeira, enfim, eu poderia criar como aumentar o seu score de crédito. Você tem um monte de produto aí no mercado já sobre isso e vende bastante. Enfim, mas eu escolhi aqui como sair das dívidas, que foi a terceira opção que ele me sugeriu. E eu pedi para ele fazer o quê? Criar uma estrutura, eu queria começar a criar uma oferta através de um mecanismo de ação. O que é o mecanismo? O mecanismo é a forma pela qual a pessoa vai atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Nesse caso aqui, sair das dívidas, certo? Ou aumentar o seu score. Então ele vai ter que, nesse caso que eu escolhi, foi como sair das dívidas. Então eu queria um mecanismo que é a forma pela qual a pessoa vai atingir o objetivo, que é sair das dívidas. E pedir para ele fazer uma coisa diferente do que é muito falado no YouTube, que tem muito guru no YouTube falando um monte de coisa. Então ele, para dar uma olhada nisso aí e sair um pouco dessas ideias muito batidas do YouTube, certo? Ele pedi isso para ele aqui, e ele aqui, pronto, ele começou a criar aqui algumas ofertas de mecanismos aqui, ó. Eu falo mais detalhadamente no outro vídeo. Ele criou 5, eu pedi para ele criar mais 5 ideias. Então ele me criou mais 5 aqui e eu acabei escolhendo aqui a última, que eu achei interessante, que é a técnica da dívida invisível. E aí pronto, falamos aqui, trabalhando em cima dessa aqui. Você vê que meus prompts é tudo simples, só conversando com ele realmente. Aí eu pedi para ele me desenvolver um mecanismo em cima dessa oferta que ele criou, dessa oferta, né? Dessa técnica de dívida invisível. Aí ele começou aqui a criação dos mecanismos. Ele criou 5 opções de mecanismos aqui. E eu gostei dessa opção número 3 aqui, ó, que é o hackeamento do sistema, que eu achei bem interessante esse nome, né? Hackear o sistema, tal, isso está muito em voga aí. E gostei também da promessa, que é reduzir suas dívidas em até 70%, sem depender de renegociação e acordos bancários, né? Eu expliquei tudo isso lá no outro vídeo, não vou ficar demorando aqui. Gostei dessa parte e tal, aí eu pedi para ele continuar aqui, alinhar o mecanismo aqui, né? Eu pedi para ele alinhar esse mecanismo que ele criou, né, com a oferta. Então ele criou aqui alguns pilares, né, para a gente poder fazer o alinhamento desse mecanismo com a oferta. Pedi para ele refinar um pouco mais. Ele me entregou aqui uma série de coisas aqui, beleza? Me entregou aqui alguns gatilhos mentais que estão trabalhando dentro dessa oferta aqui, ó.
bem legal aqui. Eu falo mais lá no outro vídeo também, porque essa parte aqui toda eu já passei lá. Beleza, aqui eu falei para ele, comecei, onde é que eu falei para ele começar a criar o produto? Aqui ele estava começando a criar o quê? Deixa eu ver. Gostei dessa oferta, tal. Qual foi o próximo comando que eu dei para ele aqui? Cadê? Aqui. Podemos continuar de onde paramos. Gostaria de criar a estrutura da página de vendas. Beleza, isso aqui já foi no dia seguinte, ok? No dia seguinte, eu parei aqui no dia tal, e aqui no dia seguinte eu comecei. Acho que o outro vídeo veio até aqui. E aqui, a partir daqui, nós começamos a criar uma página de vendas. E aqui ele criou as opções de headline, sub-headline, identificação do problema com a dor do público, né? A identificação do problema, né, que as pessoas que estão passando por esse problema de ter dívidas, e isso tira sono, a pessoa fica estressada, tem um monte de problema que a pessoa tem com isso aí. A solução, né? Apresentando a solução, que é a Fórmula 7030 da dívida invisível, que foi o nome que nós demos aqui para o produto. Explica como funciona, quebrando objeções, alguns bônus que ele criou aqui. Isso aqui são as ideias de que eu posso ter na minha página de vendas, beleza? São todas as ideias aqui. Beleza, aí eu gostei dos argumentos, vamos trabalhar a copy mais persuasiva. Aí ele começou a criar realmente a copy da página de vendas aqui mais refinada, né? Criou uma headline aqui que eu gostei bastante, né? Como parar de pagar juros abusivos e reduzir suas dívidas em até 70% sem depender de acordos e renegociações com os bancos, etc. Bônus, tal, eu queria alguns bônus, depoimentos, tal. Isso aqui é tudo a minha estrutura que ele gerou para a minha página de vendas. E aqui eu pedi para ele gerar a página de vendas realmente com a copy completa, tal. E aqui ele gerou toda a estrutura da minha página de vendas, que eu já posso utilizar isso aqui como argumentos para a minha página de vendas, né? Eu vou fazer, claro, quando eu for empacotar realmente isso aqui, colocar na página de vendas, criar um vídeo, aí eu vou refinando ponto a ponto. Quando eu vou trabalhar o vídeo, eu vou vir aqui com ele, vamos trabalhar isso aqui melhor, tal, ele vai me sugerir mais coisas. Eu também falei para ele aqui que queria criar uma estrutura de captura de leads para um funil de e-mail, que eu gosto de vender assim, né? Através de um funil de e-mail, porque por que eu faço isso? Eu gosto de trabalhar assim. Porque quando você cria novos pontos de contato com a pessoa, né? Porque quando você vai trabalhar com tráfego pago aqui nesse caso, né? Você vai ter que fazer anúncios. Então, quando você gera um anúncio e leva uma pessoa para a sua página de vendas, você só tem aqueles segundos que a pessoa está ali para decidir comprar ou não comprar. Certo? Se ela vai comprar ou não comprar ali. Então você perde muitas pessoas ali, e para você atingir essa pessoa novamente, você tem que novamente pagar anúncios. Quando você tem pouca verba, pouco capital para estar investindo no anúncio, mesmo que você tenha muito capital, né? Eu acho interessante você conseguir reter o contato dessas pessoas e falar com elas outras vezes, certo? E isso o e-mail marketing te proporciona de forma automatizada, que você pode fazer isso automatizado sem ter que ficar conversando em WhatsApp, sem ter que fazer nada, certo? Você consegue fazer isso de forma automatizada com e-mails. Então eu gosto, tem muita gente que acha que e-mail não vende, que não acredita, tal, não sei o quê, mas vende sim, tá? Vende sim, vende muito ainda. E funciona muito bem. E você tem novos pontos de contato com a pessoa, porque às vezes a pessoa ela chega lá no Google e busca lá como sair das dívidas, nesse caso aqui desse produto, ou pode ser qualquer outro assunto, né, como emagrecer, como parar a queda de cabelo, sei lá, qualquer coisa, qualquer solução que você esteja vendendo para a pessoa, ela tem aqueles segundos ali, ela foi lá, buscou uma coisa no Google, ou ela viu um anúncio no Instagram, não necessariamente ela está interessada naquele momento em comprar nada, ela quer saber alguma coisa ali, digamos que ela foi no Google e quer saber como sair das dívidas, ela não está procurando um produto naquele momento ali, ela está ali querendo informação, ela quer algum tipo de técnica, alguma coisa, alguma informação que ajude ela naquele objetivo que é sair das dívidas, mas não necessariamente ela está interessada em comprar nada, em um curso ou um livro, nada disso. Mas ela é um cliente potencial, um cliente que está interessado nesse assunto, ela está com esse problema e ela quer sair desse problema, então ela é um cliente em potencial, certo? Então, quando você faz um anúncio e manda essa pessoa para uma página de vendas, aí ela vai entrar na sua página de vendas e você, de alguma forma, pega o contato dessa pessoa, né? Consegue pegar o contato dessa pessoa, você tem outros pontos de contato com ela sem necessariamente ter que pagar novos anúncios. E isso acontece muito quando eu vendo aqui, quando eu anuncio algum produto, de pessoas que falam comigo não, elas entram no meu site e tal, naquele momento, se interessam ali, mas como eu falei, ela não está no momento de compra, ela não está querendo comprar nada naquele momento, ela está ali por curiosidade, às vezes a pessoa está no trabalho, já aconteceu várias pessoas que eu entrei em contato depois, a pessoa está no trabalho, ela por acaso foi ali no Google, digitou alguma coisa lá, mas naquele momento ela não estava com tempo de ficar vendo nada com calma. Ela deixa para ver em casa. Ele chega em casa, ela esquece qual foi o site, ela não lembra mais, entendeu? Isso acontece muitas pessoas que eu entrei em contato
por e-mail e pelo WhatsApp, elas me falaram isso. Ah, eu vi quando estava no trabalho. Ah, eu vi quando eu estava no ônibus. Ah, eu vi quando eu estava não sei aonde lá. Mas naquele momento não deu para comprar, tal. Aí esperei chegar em casa. Aí quando a pessoa chega em casa, ela não sabe olhar histórico para buscar onde é que está a página. Ela não lembra do site, ela não salvou informação, não fez nada. Ela simplesmente olhou. Ah, quando chegar em casa eu vejo isso. Aí quando chega em casa ela esquece. Ou se ela se lembrar, ela não vai lembrar qual é o site, ela não vai saber como é que ela chega no site novamente, entendeu? Então, quando você tem um novo contato, aí digamos que a pessoa fez esse processo, ela entrou no seu site, não comprou naquele momento ali, só que aí ela chega de noite na casa dela, passa 8 horas da noite, que é a hora que eu envio os e-mails geralmente, né, entre 7 e 8 horas, ela chegou em casa, passa, entrou no sofá, aí ela lembra do produto, aí ela vai ver os e-mails dela, tá lá um e-mail seu, chamando ela de novo para o site, entendeu? E isso acaba aumentando um pouquinho sua conversão, suas vendas, certo? Essa é uma das estratégias, tem várias, né? Mas enfim, eu falei com ele aqui que eu queria trabalhar com isso também, criar criar uma página de captura, né, para um funil de vendas, para um funil de e-mail, né, de e-mail marketing. Ele criou aqui uma headline. Isso aqui é a estrutura da minha página de captura, beleza? Uma estrutura aqui que eu posso utilizar, posso melhorar, posso mudar, enfim. Aí agora ele me perguntou se eu posso criar cadê aqui? Você vê que ele vai me dando uma sugestão e eu vou só falando com ele. Pode ser, eu vou só concordando. Captura de leads, preparando para uma oferta, para que eu gere uma página de vendas. Ah, certo. Aqui ele me gerou a ideia da página de vendas e aqui ele me gerou realmente a página de vendas já feita, certo? Aqui, ó. O conteúdo da página de vendas. É um conteúdo simples, básico, não tem nada demais. Beleza? Aqui é página de vendas, não, página de captura, desculpa. Aí eu falei para ele, gostei, agora podemos criar. Aqui ele me sugeriu, ó, a página de venda está pronta, se quer incentivar em trazer leads qualificados para conversão e tal. Perguntou se eu queria ajustar algum refinamento, eu falei que não, eu poderia criar agora a isca digital. E aí ele começou a criar aqui uma sugestão de isca digital, que é o conteúdo da isca digital. E aqui está aqui, ó, isca digital plano 730, 7 por 30 no caso, né? E aqui é o conteúdo da minha isca digital. Pode ser um e-book, pode ser até uma videoaula, certo? Enfim, é alguma coisa que eu vou entregar para a pessoa depois que ela se cadastre em uma lista, né? Não necessariamente eu utilizo isso muito com e-book, né? Tem outras estratégias, mas eu pedi para ele gerar essa aqui para mim. Podemos continuar com a criação do produto. Isso aqui já foi no dia seguinte, novamente, né? Eu não fiz tudo isso no mesmo dia. Como eu falei, estava conversando com ele, está tudo no mesmo chat, eu pedi para ele, podemos continuar para que ele, sei lá, né, se ele tem memória, não sei como é que funciona isso aqui, mas para que ele lesse, entendesse o que ele já fez e partir do ponto que a gente parou. E aí ele me respondeu, podemos continuar, tal. Agora que temos a isca digital para captura, podemos seguir com a estrutura do seu produto principal, beleza? E aí eu falei para ele aqui, beleza, vamos seguir. Certo, vamos fazer isso seguindo tudo que foi prometido ao longo da promessa e mecanismos criados anteriormente, né? Eu falei isso para que ele entendesse tudo que ele já me entregou até aqui e continuasse a partir do ponto que nós paramos. E aqui ele começou a criar aqui a estrutura do produto digital, né? A fórmula 30-20 da dívida invisível. Aqui é o módulo 1, módulo 2, na verdade ele criou aqui nesse momento 4 módulos, mas nós criamos 7 no total, você vai ver daqui a pouco. E me criou aqui algumas opções de bônus, né, que eu não gostei também aqui da parte de checklist, carta secreta, tinha alguma coisa aqui que eu não tinha gostado, mas enfim. Aí eu pedi para ele começar a criar os capítulos. Aí ele criou o primeiro módulo aqui, esse aqui é o primeiro módulo, certo, do produto. Módulo, mas se for um e-book pode ser um capítulo 1, certo? Aqui é a estrutura, não é todo o conteúdo ainda, é a estrutura do meu primeiro módulo, né? Do primeiro módulo se for fazer um curso em vídeo, mas se eu for fazer um e-book, que é o que eu pretendo entregar inicialmente, eu posso substituir módulo por capítulo. Só que depois ele deu uma bugada aqui, ó. Aí eu pedi para ele criar o módulo 2, aí foi para o módulo 3, no módulo 3 ele deu uma bugada aqui, começou a criar um monte de coisa errada tal, e aí você vê que ele não foi criando nada aqui, ó. Ele foi criando nada aqui, deu uma bugada, até aqui ele deu uma bugada. Até aqui, ele ficou recriando os módulos um em cima do outro, aí eu deixei para lá, acho que isso aqui foi ontem ou anteontem. E hoje eu cheguei aqui para ele e perguntei, podemos continuar nosso projeto agora? Gostaria de começar os módulos novamente, porque o que ele tinha me gerado não tinha ficado legal. Por favor, leia a oferta, a promessa e o mecanismo que você criou anteriormente e vamos começar a criar os módulos novamente. Pode ser?
Beleza, eu perguntei para ele, pedi para ele ler o que ele já tinha feito, entendesse o que ele já tinha me prometido, criar o mecanismo que ele mesmo criou, a promessa, a oferta que ele mesmo criou e continuasse a partir desse ponto. Ele me respondeu assim que tudo bem. Então ele ficou um tempo parado aqui, eu falei, ok, quando estiver pronto pode continuar. E aí ele continuou aqui, ele começou a criar agora aqui o módulo 1, módulo, repito aqui, se for um curso em vídeo, mas eu quero fazer um e-book, né, que eu vou substituir módulo por capítulo. Capítulo 1, ciclo da dívida invisível, porque você está sempre no vermelho. E aqui ele cria um conteúdo. Aí eu pedi para ele detalhar melhor o tópico 1, aí ele foi e me criou esse mesmo módulo aqui, ó, que ele criou bem simplesinho, bem basiquinho. Ele melhorou aqui com mais conteúdo. Isso aqui eu ainda vou melhorar mais na hora que eu for fazer realmente colocar isso, empacotar isso no produto. Eu melhoro mais. Conclusão do módulo 1. Pedi para ele, ó, vamos para o módulo 2. Ele veio aqui módulo 2, onde ele explica a fórmula 70-30. Beleza? Continuei a fórmula aqui, conclusão do módulo 2. Vamos para o módulo 3, método da redução progressiva, como eliminar as dívidas sem se sacrificar. Beleza, criou até uma planilhazinha aqui bem legal, que eu gostei. Entendeu? Conclusão do módulo 3, você vê que só foi respondendo, ótimo. Vamos para o módulo 4. E módulo 4, o módulo 4 aqui é plano de estabilidade financeira, como se livrar do medo e passar aperto, como se livrar do medo de passar aperto para sempre. Vamos lá, o módulo, criou o conteúdo do módulo aqui. Como eu falei, isso aqui é só o esqueleto do módulo. Eu ainda vou melhorar mais com o próprio inteligência artificial. Depois eu venho aqui, ó, vamos melhorar o módulo 4. Vamos melhorar, melhore esse tópico aqui. Eu vou melhorando tópico por tópico na hora que eu for empacotar isso como um produto realmente. Gostei, vamos partir para o módulo 5. Ele me pergunta aqui, ó, o que achou do módulo 4, né? Tem alguns ajustes, eu quero seguir logo para o módulo 5. Eu falar, vamos para o módulo 5. Ele criou o módulo 5 aqui, acelerando sua liberdade financeira, como multiplicar seu patrimônio sem riscos desnecessários. Legal, gostei também aqui. Terminou o módulo 5, falei, vamos para o módulo 6. Ele terminou o módulo 6 aqui, ó. Terminou o módulo 6. Vamos para o módulo 7, e aí independência financeira, como viver de renda e ter liberdade total. Como eu falei aqui, já seriam 7 capítulos no meu e-book, né? Claro que isso aqui, como eu falei, já falei, né? Vou repetir, isso aqui eu vou melhorar ponto a ponto, depois eu vou vir com ele aqui em cada ponto desses, explicar melhor, tesouro do IPCA+, aí me falar o que é o IPCA+, como é que funciona, quais são os riscos, quais são as vantagens. O CDBs e LCIs, a mesma coisa. Debentures de empresas sólidas, a mesma coisa, entendeu? Aí eu vou melhorando cada tópico desse, né? Criando mais conteúdo para cada tópico desse com a própria inteligência artificial, com o próprio ChatGPT. Aí ele terminou aqui o módulo 7 e fechou e encerrou aqui o curso. Então ele vai ser aqui 7 módulos ou 7 capítulos, né? Se for no caso do e-book, 7 módulos no caso de um curso, né? E como eu falei, eu entrego esse produto, começo entregando ele como e-book, porque isso vai me diminuir meus custos e vai também acelerar o processo, porque eu preciso ter logo isso pronto, a oferta pronta para começar a rodar anúncio, para começar a levar tráfego para pessoas para essa oferta, para saber se isso vai vender ou não. Se eu fosse agora transformar isso aqui tudo em um curso em vídeo, eu ia ficar muito tempo aqui trabalhando, fazendo coisa, gravando aulas, né? Mesmo que eu não fosse aparecer, a forma mais fácil de você fazer é você aparecendo realmente, como eu estou fazendo aqui, gravando conteúdo, falando com as pessoas. Mas, se você não quer aparecer, você pode utilizar a inteligência artificial, né, para criar uma pessoa realmente. Você pode criar uma pessoa, um cara num escritório fictício que não existe e tal, falando com as pessoas. Isso é possível com ferramentas pagas, né? Com algumas limitações, você pode utilizar gratuitamente. Posso fazer mais vídeos sobre essas ferramentas depois aqui, se vocês quiserem, deixa nos comentários. Mas é possível você fazer tudo, narrando, criar slides com os próprios inteligências artificiais, você criar slides e aí você vai só narrando, ou você bota uma voz de inteligência artificial para narrar, enfim, você pode fazer várias coisas, beleza? Eu gosto de fazer assim, acho que é melhor fazer gravando realmente, falando com as pessoas, né? E aí, então, eu falei, beleza, aqui vamos partir agora para a criação dos bônus. E aqui ele começou a criar alguns bônus aqui, além daqueles que ele já tinha criado, né? Bônus até melhores. Planilha automatizada, isso aqui é legal, você pode criar com a própria inteligência artificial, ele mesmo te entrega aqui uma planilha. Um guia prático, 10 melhores investimentos de renda passiva, também achei legal esse bônus aqui. E mini curso, multiplicando sua renda, como criar fontes
extras de dinheiro. Também achei legal esse aqui e vou utilizar esses 3 bônus aqui. Ele criou outros bônus aqui que eu não achei. Esse aqui até posso fazer também, que é um grupo do Telegram, né? Uma comunidade do Telegram. Pode ser feito também, beleza? Eu não, quem não tem como fazer isso aqui, certo? Especialista, primeiro que eu não poderia é, fazer isso, né, como especialista, porque não é o caso. Eu estou só vendendo um produto para dar uma orientação superficial para as pessoas, né, para uma pessoa que não tem noção de nada. E, enfim, aí ele parou aqui agora porque tem o horário aqui, né, tá no limite do ChatGPT gratuito. Então é isso, criou aqui desses bônus, então ele criou 7 módulos e mais 4 bônus. Eu posso utilizar até aqui, eu só não vou utilizar esse aqui, como eu falei, de sessão ao vivo, porque eu não vou ficar fazendo sessão ao vivo, né? Ainda mais para um produto baratinho assim, que de R$ 97 e tal, não é interessante. Mas é um produto que tem um apelo, resolve uma dor das pessoas, que muita gente está endividada e pelo andar da carruagem aí da economia do Brasil, todo esse número vai duplicar, triplicar aí, né? Infelizmente, né? Daqui para os próximos 2 anos aí, acredito, até mais. Então é um produto que tem demanda, sempre vai ter demanda, as pessoas vão querer sempre sair das dívidas, o brasileiro ele é endividado naturalmente, né? A grande maioria da população. Eu estou falando desse produto aqui, mas você não precisa fazer isso aqui é só um exemplo de como você pode fazer. E eu vou empacotar. E o conteúdo do e-book está prático, do produto em si, de tudo aqui, está tudo pronto aqui. Como eu te mostrei aqui, todos os módulos, a página de vendas, mecanismo, headlines, os módulos, os bônus, está tudo aqui já o esqueleto. Agora eu só preciso o quê? Implementar aqui esses conteúdos, melhorar eles ponto a ponto, quando eu vou e empacotar isso aqui cadê aqui? Módulo 7, né? E empacotar isso no formato, né? O que é empacotar? Você criar sua página de vendas, criar o e-book, no caso, com inteligência artificial, realmente, e hospedar isso numa plataforma para poder vender, né? QIFI, Monetize, qualquer plataforma que você queira, Hotmart. Hospedar esse conteúdo numa plataforma, criar sua página de vendas com a sua oferta e levar tráfego para a sua página de vendas para ver aí, você criar uma máquina de vendas, né? Utilizar ali os funis de e-mail. O que falta aqui eu fazer com a inteligência artificial? Criar os e-mails, que é o outro passo aqui, né? Que faltou aqui, que não deu tempo. Mas eu criar os e-mails, eu pedi para ele me criar uma sequência com 30 ou 40 e-mails. E aí essas pessoas vão receber um e-mail por dia até que ou ela compre ou ela saia da lista. Porque eu quero, ou ela compre o produto, né? Ela se torne um ativo ali em minha lista, compre o produto, ou e desse produto posso vender outros depois, né? Posso criar outros produtos com inteligência artificial, enfim, isso aqui não tem um final, sabe? Não tem um final aqui. Você pode ir usando a sua imaginação, pesquisar na internet e criar novos conteúdos e enviar para essas pessoas, mas o que eu quero fazer aqui com ele agora é criar o quê? Uma sequência de e-mails. E essas sequências de e-mails elas vão ser automatizadas, vai ficar hospedada numa plataforma. Hoje eu utilizo a Lead Lovers. Se você quiser saber um pouquinho mais como é que funciona a Lead Lovers, eu posso fazer um vídeo, deixa um comentário aqui abaixo também. Eu vou deixar o link delas aqui abaixo também para você conhecer. Mas já utilizei outros como Igor e tal. E aí eu crio uma automação, esses e-mails vão sendo enviados para as pessoas automaticamente, de acordo com que as pessoas me respondem, aí eu respondo elas manualmente, mas os e-mails iniciais, eles são todos enviados automaticamente, como eu te falei, né? A pessoa às vezes chega na sua página de vendas, naquele momento ali, ela não está ali no momento de comprar tal, e depois ela acaba saindo da sua página e ela não sabe, só se ela ficar entrando no Google de novo para ver se você está lá, aparece outro anúncio seu, você vai ter que pagar novamente pelo clique dessa pessoa, né? Ao passo que se ela viu seu anúncio ali ao meio-dia, na hora do almoço, não quis comprar naquele momento, ela chega depois de noite em casa, vai lá às 8 horas, ela pega o celular, chega lá seu e-mail aqui, ó, chamando ela para a página de vendas novamente. Entendeu? Você não perde aquele lead ali. É sempre bom você trabalhar com leads, né? Eu acho bem interessante. É uma das coisas que mais me faz vender hoje é trabalhar com geração de leads. Beleza? É isso aí, pessoal. Então é isso aí, como eu falei. Você começa criando o seu produto pela oferta e não pelo produto, certo? Comece pela oferta porque a oferta é mais importante. Como eu te falei, eu vou criar aqui um e-book, né? Criar isso aqui no formato de um e-book porque é mais rápido. Eu posso criar isso rapidamente aqui. Em um dia eu empacoto tudo isso aqui, diagramo o e-book certinho ali com as plataformas, até com Canva, pode ser no Canva, pode ser até no Google Docs, né? Do Google Docs e, enfim, tem um produto para entregar para a pessoa. Se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, mais bonitinha, você pode usar o Grama, pode usar o Canva,
ou se você pode utilizar realmente o Google Docs, como eu falei, que é o que eu utilizo normalmente. Você vai ali rapidinho, formata ali como se fosse no Word, deixa ali bem bonito, bote umas imagens e tal, dá uma elaborada, porque o que importa é o conteúdo, né? Não adianta você estar com um negócio bonito e importa o conteúdo. Eu não li tudo que ele gerou aqui ainda, mas de acordo com o que eu for fazendo, eu vou lendo, e se tiver algum ponto que eu quero melhorar, tal, eu vou melhorando, certo? E crio esse produto. E aí eu crio e coloco isso para vender. Coloco o entregável, o mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? Você tem que entregar alguma coisa para a pessoa depois que ela compra. E aí eu vou entregar o e-book. Porra, vi que esse produto está me dando lucro, né? Porque não interessa se é um e-book ou se é um curso em vídeo. A pessoa não, ela não está vendo o seu produto, ela só vai ver depois que ela compra. Então você tem que ter a sua métrica, ela tem que vir da sua oferta e a sua página de venda. Se a sua página de venda está vendendo, as pessoas estão entrando, estão gostando da história ali, estão gostando das promessas, do mecanismo, e aí ela se decide comprar, e aí você que vai ver. Você pode investir aqui R$ 1.000 em tráfego, voltou 2.000, voltou 2.500, beleza, está validado, dobrou seu dinheiro. Certo? O que você vai fazer? Aí eu posso trabalhar agora em criação, transformar esse produto em um curso em vídeo, como eu te falei, com inteligência artificial, e aí eu envio para todas as pessoas que compraram novamente, né, o acesso para todas as pessoas lá, e as próximas pessoas que vierem comprando, já vão recebendo o conteúdo em vídeo. Beleza, pessoal? Bom, espero que você tenha entendido. Se você curtiu, deixa o like nesse vídeo aí. Comenta o que você achou. Se você quer outros vídeos desse tipo aqui, mostrando como é que eu faço as coisas aqui, deixa um comentário aí também. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.